Quero falar de um conceito novo que eu ouvi aqui, ó, que é o body out. Esse conceito é novo pra mim. E a gente vai ouvir a querida Chubby Joy falar desse conceito que é o bore out. Então vamos ouvir o que ela tem pra falar aqui. Eu chegava no trabalho 9 horas. Às 9h10 eu já tinha feito tudo. Então eu comecei a fingir que estava ocupada. Criava planilhas inúteis, arrastava janelas, abria o mesmo e-mail 3 vezes e até a impressora só para parecer produtiva. E no fundo eu não estava trabalhando. Eu estava atuando. E pior, eu comecei a achar que o problema era meu, que eu era preguiçosa, desmotivada, mas não era isso. Era bore-out, um tipo de esgotamento causado por falta de desafio, pela subutilização das suas capacidades, pelo vazio de passar o dia fingindo que faz algo importante. Parece fácil, né? Para alguns sim, mas para mim é pura tortura, porque você se sente inútil, se culpa. No fim do dia você tá exausta igual, sem ter feito nada de verdade. E se tu reclama, tu parece ingrata. Se tu pede mais, acham que tu não dá conta. Então tu silencia e teu brilho vai acabando pouco a pouco. Enquanto o burnout te queima, o bore-out te apaga aos poucos. E acontece quando o trabalho não te desafia, quando tu só repete tarefas e não vê propósito. E aí tu começa a atuar, fingir que tá ocupada, se sabotar, se perguntar, será que o problema sou eu? Essa história não é minha, mas poderia ser. E talvez já seja a sua. Como saber se tu tá nesse ciclo? 1. Tu se sente cansado, sem ter feito quase nada. 2. Tu finge estar ocupada para parecer produtiva. Ou 3. Tu sente que tuas ideias e tuas habilidades estão sendo desperdiçadas. E o que fazer? Conversa com alguém, pede tarefas que te desafiem. Ou se não houver espaço, talvez seja a hora de buscar outro lugar que te veja de verdade. Porque o bore-out não é preguiça, é só uma falta de espaço para você ser quem você é. Pô, rapaziada, grava o áudio baixo às vezes, né? Bom, essa moça tá falando aí o contexto de body out, que é você ter uma desinteresse e monotonia no seu trabalho. E acho que o body out, ele é um esgotamento que ele é formado... Mano, ele é muito criado justamente por quem tá trabalhando num lugar que ele é muito repetitivo, que ele é pouco desafiador, que ele não tem um propósito muito claro, e muita gente acaba passando por isso. Não é a morcegagem, né? Morcegagem é quando você não tá querendo trabalhar, tá ligado? Você tá só de bobeira. Eu tô falando que, assim, é o oposto do burnout, né? Quando você trabalhou tanto que você ficou esgotado. Esse é um que você não consegue mais se conectar com o seu trampo. Quando você já não consegue mais olhar pro seu trampo, você não consegue mais encontrar propósito nele. Ou você não consegue olhar e falar assim, isso aqui que eu estou fazendo, ele está servindo a... E você não consegue... Ou seja, com 99% das pessoas. Não, acho que assim, tem muita gente que ainda trabalha bastante e essas pessoas, elas ainda têm... Porra, elas olham e falam assim, pô, eu consigo ver propósito no que eu tô fazendo, eu consigo entender o que eu tô fazendo, eu consigo ver meu trabalho progredindo. Mas esse body out, ele é muito mais uma coisa de você tá, tipo assim... Trabalhando e não tá dando em nada, ou as coisas não estarem clicando, ou você, tipo, por mais que você faça, você tá completamente entediado, você tá cada vez mais apático, é um trabalho que ele não cara, você olha e fala assim, mano, você fala, cara, mano, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Pra onde que tá indo o meu trampo? Isso é muito louco, assim, acho que é tipo você ler o Processo do Kafka, né? Que eu acho que é um excelente... Não, é o Processo? Deixa eu ver aqui. É o Processo do Kafka. Que fala muito sobre esses meandros da burocracia, né? Que é o cara que tá tendo que lidar com toda a burocracia, com toda a parada que tá rolando, com todo um universo ao redor dele, e ele não consegue entender o porquê que ele serve disso, né? O que acontece lá dentro, né? Então pensa um cara que trabalha numa repartição pública, né? Pô, ele tem a tranquilidade que ele tem um emprego pra sempre, ele tem a tranquilidade de que ele tá num lugar onde ele vai ter uma aposentadoria boa, ele tem uma tranquilidade de que ele tá estável, só que o cara olha e fala assim, pô, bicho, o que eu tô fazendo aqui, né? Pra que eu tô fazendo isso? Como é que eu tô fazendo isso? O que vai gerar o meu trabalho? Como é que eu vou progredir no meu trabalho? Como é que o meu trabalho vai crescer? Ele para de ver propósito nas coisas que ele faz. E aí isso vai gerando um estado de apatia muito grande
E é só você entrar, às vezes, em algumas repartições públicas, alguns lugares que estão muito sucateados, ou que estão muito nessa 20 anos atendendo no PAC, que estão nesse modelo. Você vê como as pessoas, às vezes, elas não têm mais uma fé no que elas fazem, elas não têm mais nenhum tipo de brilho de olhar, nenhuma empolgação. Eu trabalhando no banco sentiria isso. Cara, tem muita gente que trabalha justamente nisso, né? Tipo, justamente nessa coisa de, tipo assim, pô, tô fazendo a mesma coisa todo dia e eu não consigo olhar propósito, né? Como eu falei, quando eu trabalhava no glorioso Sindicato dos Corretores de Imóveis de São Paulo, foram uns 2 meses mais longos da minha vida. Eu olhava e falava, mano, pra que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo assim, eu tô fazendo um relatório pra umas pessoas que não vão ler esse relatório, que não vão crescer, que não vai agregar em nada. Eu tô fazendo isso aqui todo dia a mesma coisa. Tô recortando o jornal. O que eu tô recortando o jornal em 2000 na época era 2009. Por que eu tô entendendo em 2009? Sabe por que eu tô cortando o jornal em 2009? Quem lê jornal? Quem recorta o jornal? Sábado, dia 16 de agosto de 2025, vamos fazer um encontro na Livraria Martins Fontes, que fica lá na Avenida Paulista, número 509, para fazer a sessão de autógrafos do meu livro, Tudo que Seus Pais Não Te Ensinaram, mas Você Deveria Saber. Você pode levar o seu livro que você já comprou na Amazon, você pode comprar o seu livro lá na livraria, mas venha nos encontrar. É num sábado, às 11 da manhã, na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, próximo à estação Brigadeiro do metrô. É perto de fácil acesso e é a oportunidade que a gente vai ter de se encontrar, de trocar uma ideia, de conversar, tirar uma foto, pegar um autógrafo, dar umas risadas. Então eu conto com a sua presença por lá. Venha me encontrar, venha conhecer meu livro. Se você quiser comprar o seu livro, pode comprar no link da Amazon, que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E também não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis, te vejo sábado, dia 16 de agosto, às 11 da manhã, na Livraria Martins Fontes. Valeu. Por mais que ninguém goste muito de trabalhar, né? Como diria o seu Madruga, né? Não existe trabalho ruim é trabalhar. A gente quer olhar para as coisas que a gente faz, a gente quer olhar para as coisas e elas terem propósito, né? Hoje eu tava na gloriosa Avenida Paulista e, enquanto eu andava na Avenida Paulista, um rapaz me parou, falou que era a segunda vez que ele me encontrava, falou que gostava muito do meu trabalho, falou, pô, gosto muito do seu trabalho, acho ele muito legal, tal, e quero falar pra você que boa parte do homem que eu sou, das coisas que eu faço, foram por causa sua, e sou fã, muito obrigado. Isso me enche de uma energia muito positiva. Eu falei assim, caraca, que foda, né? Que foda ver meu trabalho sendo reconhecido. Que foda eu ver meu trabalho gerando propósito. Que foda eu ver algo meu que eu faço, que às vezes eu faço de mau humor, que às vezes eu faço cansado, que às vezes eu faço pra baixo, que gera reflexão no outro. É a mesma coisa de você oferecer, pô, eu trabalhava dando uma aula de teatro pra criança. Pô, uma coisa puta cansativa, mas era do caralho eu ver uma criança que entrava num curso de teatro sem conseguir se desenvolver, sem conseguir falar em público. Eu pegava a criança que não conseguia falar um A, sem morrer de vergonha. E em 6 meses, você vê a criança falando alto, brincando, falando em público, se apresentando na frente de 200, 300 pessoas, totalmente aberta, despojada. Você fala assim, pô, olha a jornada que a gente fez. Olha o desenvolvimento que a gente fez com essa criança, né? Isso é muito louco, assim. Você encontra e fala assim, pô, não só eu ganho dinheiro com isso, como também existe uma outra recompensa. E acho que isso também é o que mais vem, né? É outra coisa que vem. E é um papo que eu tenho sempre com vocês, né? Eu preciso amar meu trabalho? Muito dificilmente você não vai amar você vai amar seu trabalho. Muito dificilmente. São pouquíssimas, raríssimas as pessoas que conseguem amar o próprio trabalho, porque o amor ao trabalho, ele é a sorte de você encontrar e conseguir você ser reconhecido e ganhar dinheiro por fazer algo. E aí, as pessoas vão trabalhar num rolê que dá, num rolê que paga eles, num rolê que contrata eles. Mas eu também não acho que você odiar o seu trabalho é uma solução. Porque se você odeia o seu trabalho, você também vai ser infeliz. Você também não vai conseguir encontrar nada. Você precisa ter uma média. Você precisa conseguir suportar o seu trabalho. Você conseguir ter um mínimo de satisfação no que você faz, mas ganhar o suficiente para fazer as suas coisas. Fazer os seus rolês, seus planos. Você precisa ter pelo menos a satisfação de olhar e falar assim, pô, eu trabalho aqui
E eu consigo ver pelo menos o propósito de tipo, pô, você tá pagando uma conta, eu tô saindo e tal. Agora você olhar e falar assim, pô, trabalhei 5 anos pra fazer isso, pô, isso acontece muito. Muita gente infeliz larga trabalho justamente por esse ponto. Quantas pessoas eu não conheço que trabalhavam com radiologia, quantas pessoas eu não conheço que trabalhavam em farmácia. Pô, tinha uma garota que eu saí uma época que ela trabalhava em farmácia. Pô, ela era muito infeliz, velho. Era muito feliz. Ela assim, cara, eu fiz faculdade de farmácia, tô trabalhando em uma farmácia e tô infeliz pra cacete, bicho. Tô infeliz pra cacete. Não aguento meu trabalho, não consigo suportar meu trabalho, acho uma merda. E só não largo porque eu preciso de dinheiro, porque eu sou adulta e as contas precisam ser pagas. Então, essa coisa do body out, ela mostra um pouco sobre como, no fim do dia, cara, é o que o... Peraí, deixa eu só ver quem é o certinho. É o... Freud falava da questão da pulsão que a gente tem, né? Que é essa energia que a gente tem, essa vontade que a gente tem, que ela tem essa busca pela nossa satisfação, né? Essa busca nossa por aquilo que a gente quer completar, né? Todos nós temos essa pulsão do que a gente quer, o que a gente busca. E às vezes isso vai além do tipo... Ah, você vai ficar aqui 8 horas por dia sem fazer nada... sem poder fazer nada, longe dos seus parentes, vai voltar pra sua casa e você vai ser esvaziado de propósito. Tanto que não é à toa que a gente olha hoje e vê muita gente deprimida, cansada, estressada, justamente por conta do trabalho. Porque o cara demora 2 horas pra ir, trabalha de 8, 9 horas, depois trabalha, volta mais 2 horas, um trabalho que ele é completamente apático por isso, e ele olha e fala, cara, pra que eu sirvo, né? Qual que é a função da minha necessidade? Ele não consegue ganhar o suficiente pra ter uma excelente qualidade de vida, ele ganha ali o mínimo pra ele poder sobreviver. E aí, qual que é o... Me fala, como é que existe felicidade? Como é que existe satisfação? Como é que ele supre essa pulsão por encontrar um propósito que ele tem? Não encontra. Não encontra. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças às 10 da manhã e aos domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.